De qualquer forma, 11h35 a gente segue adiante, até porque o grande acontecimento desse último final de semana para muitas pessoas foi o famoso Museu do Louvre, ícone parisiense da cultura francesa, ser palco de um crime digno de filme de Hollywood. David de Tarso, que história é essa? Nossa, uma ação cirúrgica, na verdade. Apenas 7 minutos teve como resultado o roubo de 8 peças da coleção de joias e pedras preciosas da Galeria de Apolo, avaliadas em milhões de euros. Então, foi assim, acredito que até vai ter filme disso depois, porque são peças, especiarias da realeza, e os bandidos entraram por uma janela, ou seja, a fragilidade, demonstrando a fragilidade do maior museu do mundo. Eu não conheço outro que seja tão conhecido assim. Meu Deus, e assim, parece que fazia 30 minutos que já tinha sido aberto o museu. Ou seja, não é que o museu estava fechado, não, mas já tinha movimento. Isso é o que mais assusta. Exatamente. 10 milhões de visitantes anuais, um símbolo da glória francesa do passado, ainda assim, mostrou uma vulnerabilidade imensa, né? Para a gente comentar isso aqui e tentar entender o porquê que pode ter acontecido, o que fazer, enfim, já olhando adiante, ninguém melhor que o cronista mais ácido da cultura brasileira e global, nosso querido amigo do Morning Show, especialista em cultura, ninguém mais, ninguém menos que Josias Teófilo, entrando ao vivaço aqui com a gente. Fala, meu querido, beleza? Vamos debater, então, essa situação constrangedora, lamentável que aconteceu, acabou se desenrolando por lá. Afinal, como é que esse roubo pode nos fazer refletir sobre a responsabilidade do governo em cuidar desses patrimônios inestimáveis de uma forma mais efetiva, hein? Bom dia. Bom dia. Pois é, André, o que aconteceu é o seguinte, ele está sendo, Macron, o presidente francês, está sendo muito criticado porque essa situação na França, né, lembre-se que aconteceu ainda durante a presidência dele um incêndio em Notre Dame, né, que é o outro lugar mais visitado da França. Então tem 14 milhões de visitantes por ano, que é a Catedral de Notre Dame, pegou fogo sob a gestão de Macron. E agora esse roubo no Louvre, que também é o museu mais visitado do mundo, tem mais de 10 milhões de visitantes, e tem também cerca de... Então, tem 24 mil visitantes por dia. Então, o museu ficou fechado 2 dias por causa disso, né? Esse roubo espetacular. E isso acontece também no momento de crise política na França, em que, a partir de 2022, Macron ele não teve a maioria parlamentar, né? Então, ele está sendo muito questionado porque ele não está conseguindo conduzir as coisas na França. E, ao mesmo tempo, os museus estão sendo muito criticados por essa mentalidade, por essa ideia colonial, né? Então, o museu contém tantas obras de tantos outros países que foram, digamos assim, roubados em certa ocasião, né? Por Napoleão ou por algum imperador e foram trazidos para a França, né? Então, tem muita gente que pede que essas obras sejam trazidas de volta, né? É uma discussão que eu acho que tem a validade, sim. Eu acho que essa discussão aí é muito pertinente, porque o museu, na minha opinião, é uma obra de tirania mesmo. Então, ali você vê que eles têm obras egípcias, têm obras de tantas civilizações do passado que foram trazidas. Agora, se argumenta, por outro lado, que os museus também preservam essas obras, que se tivessem ficado nos seus locais originais, elas teriam sido perdidas, né? E as obras que tem no Louvre, inclusive essa coroa da imperatriz Eugênia, que foi roubado e foi jogado lá fora, danificado, ela tem valor inestimável, ou seja, não existe possibilidade de estimar qual o valor e de várias obras que existem dentro do Louvre, assim, a Mona Lisa, por exemplo, não existe valor para aquilo, é uma coisa... Então, os museus estão sendo muito criticados e ainda existe outra coisa que vale lembrar também, que é essa moda na Europa dos ambientalistas de chegar jogando tinta nas pinturas e isso é uma covardia, né? É uma brutalidade, né? Ou seja, os museus estão sendo atacados de todos os lados. Muita gente acha que o que faz a França ser a França pode ser o futebol, né, de Platini, Zidane, Mbappé, a filosofia, né, do próprio Descartes, Sartre, Foucault, ou sei lá, o cinema do Godard, Tati, Truffaut. Não há nada mais francês do que uma arruaça, do que um coquetel molotov, do que um fogo generalizado, uma guilhotina. Não há nada mais francês que isso. Vamos partir para um rápido break só para quem está nos ouvindo aqui pela Rede Jovem Pan de Rádio. A gente segue com o Josias Teófilo e volta para vocês já já. Mano Feira, me complementando aqui. Tô mentindo ou não tô?
Não, mentira, eu tô falando parte da história francesa também realmente está permeada por isso, né? A gente vê uma ruaça. como qualquer protesto na França vira incêndio, né? É uma coisa muito comum lá, faz parte realmente da cultura. Mas eu acho impressionante, porque uma das hipóteses é que os ladrões teriam se fantasiado de trabalhadores, né? E que deles estava com o jaleco da prefeitura. Exatamente, usando aqueles jalecos. Então é curioso como acaba ocorrendo, muitas vezes, uma espécie de invisibilização, né? A pessoa coloca um jaleco de trabalhador e ninguém vê. Doideira. É como se deixasse de... passa completamente invisível no radar da segurança, né? Então é interessante notar esse fator também, né? Como que utilizaram a ideia da subalternidade, da invisibilização de trabalhadores comuns para praticar um roubo no museu, né? Quer comentar aí, Maria? Queria falar rapidamente que mencionamos aqui que um roteiro digno de Hollywood já tem uma série, inclusive francesa, que fala sobre roubo, chamada Lupin. Voilà. E eu que morei na França posso garantir, meus amigos, vocês têm razão. Fui a protestos já e é verdade. A galera ali gosta de um caos e... Você tocava fogo também lá? Não, jamais. Eu tocava de outra maneira, David, já que a sua piadinha aí fazendo aí. A essa hora da manhã, Maria? Às 11h42. Ele pede, gente, ele pede. Ele é meu RP dos inboxes. Agora, e os ladrões, hein? Como é que vai ficar a vida dos ladrões? Aí a França caçando eles, Europa fora, é por aí? Como é que tá isso aí? O que vocês já sabem, Josias? Finalizando. Olha, não sei, mas certamente essas obras aí vai ser difícil vender essas obras, porque elas estão muito catalogadas e tal. E eu tô muito ansioso já tô vendo a série da Netflix, vai ser o roubo né, a série documentária da Netflix sobre esse roubo aí. Estou esperando também a série sobre as americanas, sobre a crise das lojas americanas, que também tem que virar série documentário. E desse roubo aí, tô ansioso, vai dar bom. Não, e a assinatura da Netflix que o Josias, inclusive, já teve de volta, né? Já virou assinante premium. Já voltei. O Josias colocou um ponto que é como o museu está sendo atacado. E muitos ativistas ambientais na Europa, aconteceu há menos de uma semana em Madrid, um ataque a uma peça de Colombo. Está tendo muito ataque assim, Van Gogh. Então, existe neste momento um ataque aos museus pela Europa. E mesmo em roubos, a França tem tido taxas altas de invasão em outros museus que não o Louvre. E o próprio Louvre chegou a cobrar o Macron há algum tempo sobre a necessidade de reforço e estrutura das salas e de segurança. Então, as pessoas o estão responsabilizando não apenas porque se trata ali do Louvre, mas porque já havia sido cobrado dele esta ajuda e o Ministério da Cultura, a lógica da segurança em termos dos museus, estão fracos. E aqui são peças da história da França. Não apenas a arte, mas a coroa de Eugênia, as joias que Napoleão deu à sua esposa, seja o segundo, ou o primeiro, ou o terceiro. Então, assim, a França está se vendo num momento de ataque. E vale mencionar que Marine Le Pen, sua opositora voraz, já está usando isso como uma humilhação à história e cultura francesa. É isso aí. 11h44 minutos. Uma consideração final aqui do nosso Josias Teófilo, já agradecendo, na verdade, aqui, mas palavra sua, expectativa olhando adiante, como mediar essa questão de segurança e acessibilidade dos grandes museus. Estamos de volta também para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de rádio pontualmente. No momento a gente vai se despedindo, considerações finais de Josias Teófilo, tema da vez, enfim, o roubo de bilhões ali no Louvre e, claro, a caça pelos ladrões da Europa fora. Josias. Bom, eu acho que a partir de agora a gente tem que melhorar a segurança do Louvre, né? Isso ficou evidente, e não só isso, mas tem que tomar muito cuidado, um cuidado maior com o patrimônio da França, porque existe toda essa questão de terrorismo que para nós é fora da nossa realidade, mas para eles vivem isso muito de perto, né? Mas eu gostaria de lembrar um fato também recente aqui em São Paulo, que o melhor tipo de museu para mim é o Museu de Casa de Artista. Então, um museu que você consegue entrar e ver uma obra de um artista só, porque aí você consegue entrar naquele universo, como a Oficina Brennan lá no Recife, ou o Museu Rodin aí em Paris também. Mas São Paulo perdeu a oportunidade de ter um importante museu pelo seguinte: existe um grande artista chamado Fulvio Penac, inclusive é um Matarazzo, casou com a Matarazzo, e ele
existia uma casa dele com todas as obras de azulejos, as esculturas, as pinturas nas paredes, uma coisa lindíssima. Eu tive a oportunidade de visitar essa casa e o André Matarazzo estava tentando que se fizesse um museu nessa casa, né? E, entretanto, ele não conseguiu e a casa vai ser demolida. Então, nós perdemos em São Paulo uma grande oportunidade de ter o museu de um artista que, para mim, é um dos maiores artistas brasileiros. Não é tão famoso quanto deveria, mas a casa vai ser destruída nos Jardins. Lamentável. André Matarazzo, que é fã aqui do nosso Morning Show, acompanhando sempre, com certeza ouviu esse apelo, essa lamentação do Josias, que é a nossa. E, claro, vamos tentar reverter isso aí. Josias, obrigado.